A República do Café com Leite foi uma das fases mais emblemáticas da história política do Brasil, marcada pelo domínio das oligarquias rurais e por um sistema político que parecia funcionar como um verdadeiro clube exclusivo para as elites de São Paulo e Minas Gerais. Entre 1894 e 1930, essa aliança controlou as rédeas do poder, determinando quem governava e como o país era conduzido. Mas como isso começou? E por que São Paulo e Minas se destacaram tanto? Para entender a República do Café com Leite, precisamos voltar ao fim do século XIX. Após a proclamação da República, em 1889, o Brasil abandonou o regime monárquico, mas não se tornou exatamente uma democracia. A elite agrária, especialmente os grandes fazendeiros de café e pecuaristas, assumiu o controle do novo sistema político. São Paulo, com sua pujante economia cafeeira, e Minas Gerais, o maior produtor de leite e gado, estabeleceram uma aliança estratégica para alternar o poder e proteger seus interesses. Esse acordo informal ficou conhecido como Política do Café com Leite. Esse sistema era sustentado pela Política dos Governadores. O que isso significa? Basicamente, o presidente da República se comprometia a apoiar os governadores dos estados aliados. Em troca, os governadores garantiam que seus deputados e senadores votassem a favor das propostas presidenciais. Esse pacto consolidava um ciclo de apoio mútuo, mas também concentrava o poder nas mãos de poucos. Os estados menores, com menor influência política e econômica, acabavam completamente excluídos das decisões mais importantes. Agora, você pode estar se perguntando: como as eleições funcionavam nesse período? Bem, funcionavam de maneira bastante peculiar. O voto não era secreto, e grande parte da população brasileira vivia em áreas rurais, sob a influência direta dos coronéis. Esses coronéis, grandes proprietários de terras, controlavam os votos de seus trabalhadores e moradores locais por meio do famoso voto de cabresto. Quem votava contra o candidato do coronel podia enfrentar represálias, como perda de emprego, moradia ou até mesmo violência física. Esse sistema transformava as eleições em um teatro, onde os resultados já eram praticamente garantidos antes mesmo das urnas serem abertas. Além disso, havia a prática da degola, que era a anulação de votos ou mandatos de candidatos opositores. Caso alguém fora do círculo de confiança das elites conseguisse votos suficientes para vencer uma eleição, o Congresso simplesmente anulava sua vitória sob a alegação de irregularidades. Esse mecanismo garantia que o sistema oligárquico permanecesse intacto. Uma curiosidade interessante desse período é que a ideia de alternância de poder nem sempre funcionava perfeitamente. Em 1922, por exemplo, o presidente Arthur Bernardes, mineiro, enfrentou forte oposição dos paulistas, o que gerou tensões entre os dois estados. Inclusive, antes de sua eleição, houve um escândalo conhecido como o episódio das cartas falsas. Bernardes foi acusado de ofender militares em supostas cartas vazadas à imprensa. Embora ele tenha negado a autoria das cartas, o episódio gerou grandes protestos e dificultou o início de seu governo. Outro fato intrigante foi o papel das mulheres nesse sistema político dominado por homens. Apesar de não terem direito ao voto até 1932, muitas mulheres influentes das famílias oligárquicas desempenhavam papéis importantes nos bastidores, intermediando alianças e fortalecendo conexões sociais que sustentavam o poder de seus maridos e pais. Esse protagonismo silencioso ajudava a reforçar a estrutura política da época. Enquanto isso, o Brasil enfrentava desafios econômicos e sociais. A economia dependia fortemente do café, que representava cerca de 70% das exportações do país. Esse monopólio gerava riqueza para os grandes fazendeiros, mas deixava o país vulnerável às oscilações do mercado internacional. Por exemplo, a crise de 1929, nos Estados Unidos, derrubou o preço do café no mercado global e abalou profundamente a economia brasileira.
Essa instabilidade econômica foi um golpe duro para a República do Café com Leite. Curiosamente, o governo brasileiro chegou a adotar políticas específicas para proteger os produtores de café. O Convênio de Taubaté, firmado em 1906, foi um acordo entre estados produtores e o governo federal para comprar e estocar o excedente de café, evitando que os preços caíssem no mercado internacional. Embora essa medida tenha beneficiado os cafeicultores, ela gerou críticas, especialmente porque o governo gastava recursos públicos para salvar as elites agrárias, enquanto ignorava os problemas sociais do restante da população. E não podemos falar desse período sem mencionar as tensões e movimentos de oposição. A década de 1920 foi marcada por revoltas e manifestações contra o sistema oligárquico. O movimento tenentista, liderado por jovens oficiais do exército, criticava a corrupção, a concentração de poder e a falta de representatividade no governo. A revolta de 1924 em São Paulo e a Coluna Prestes, que percorreu o interior do Brasil entre 1925 e 1927, foram exemplos da insatisfação crescente com a política dominante. Esses eventos não conseguiram derrubar a República do Café com Leite, mas plantaram as sementes para mudanças futuras. Outro ponto interessante é o papel da imprensa nesse período. Apesar da censura e das limitações impostas pelo governo, jornais e revistas começaram a questionar o sistema político e a expor escândalos envolvendo as elites. Essas denúncias ajudaram a alimentar o descontentamento popular e a mobilizar setores da sociedade contra o domínio das oligarquias. E, claro, temos as fofocas históricas. Por exemplo, dizem que alguns acordos políticos entre São Paulo e Minas eram selados durante luxuosos banquetes regados a café e leite, literalmente simbolizando a aliança entre os dois estados. E tem mais. Há relatos de que rivalidades internas entre as próprias elites paulistas e mineiras muitas vezes ameaçavam o equilíbrio da política do café com leite, gerando intrigas nos bastidores do poder. Apesar de todos os seus problemas, a República do Café com Leite foi um período de modernização em algumas áreas. As cidades começaram a crescer, a indústria dava seus primeiros passos e a imigração europeia trouxe novas influências culturais e econômicas para o país. No entanto, essas transformações beneficiaram apenas uma parcela da população, enquanto a maioria dos brasileiros continuava vivendo em condições de pobreza e exclusão. Em 1930, tudo mudou. A Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, colocou fim à República do Café com Leite e inaugurou uma nova fase na história do Brasil. Mas o que motivou essa revolução? Como foi a transição para a República Nova? Isso é o que vamos explorar no próximo vídeo. Não perca!